Vamos continuar a mensagem de hoje, porque ontem eu terminei dizendo para vocês que o profeta, ele não fica solto, né? Ele tem obrigações diante de Deus. Deus não deixa eles fazerem o que eles bem entendem. Então, com Ellen White aconteceu a mesma coisa. Quais são as obrigações de um profeta, então? Porque vocês concordam comigo que Deus tem que coordenar o profeta? O que ele ensina, o que ele escreve? Deus precisa coordenar isso. Então Deus, ele satura a mente do profeta de pensamentos e o profeta tem que escrever aquilo. Então o profeta, ele tinha que muitas vezes estudar alguma coisa para poder tentar transmitir da melhor forma possível, e era a voz de Deus em linguagem humana. Mas Deus tinha que coordenar isso? Ele tinha que coordenar, porque se o profeta escrevesse algo, olha, não é bem assim, Deus tinha que intervir, porque o propósito do profeta é guiar o povo de Deus, não é isso? E como vai guiar o povo de Deus num profeta todo confuso? Escreve uma coisa, escreve outra, é inspirado num pedaço, outro pedaço não é inspirado, então ele vai orientando e a gente não sabe o que é o quê. Então Deus tem que coordenar. Por isso, a primeira obrigação do profeta, ele tem que dizer o que Deus manda. E se o profeta não quiser? E se o que Deus mandou dizer é muito pesado? Como vocês acham, irmãos, que Natan se sentiu ao ter que ir lá em Davi falar, você é adúltero e assassino? Então Natan conta uma história para poder despertar a consciência de Davi. Davi diz, não, esse homem aí merece isso, isso, isso. E Natan diz assim, ei, tu és esse homem. E muitas vezes a gente estuda a Bíblia, estuda isso de profecia e pensa assim, Diogo tinha que estar aqui para ver isso. Kevin, essa mensagem é para ele tinha que estar aqui. E muitas vezes a Bíblia olha para a gente, o Espírito de Profecia olha para a gente e fala como Natan, ei, tu és esse homem, isso aqui é para você. Então o profeta tem que dizer, olha para João Batista, Deus mandou João Batista falar para Herodes, a mulher que está com você não é tua, é do teu irmão, isso é pecado, olha que loucura que Deus mandou João Batista fazer. E o que aconteceu com João Batista por causa disso? Ele perdeu a cabeça, literalmente foi decapitado por causa disso. Ele acendeu a ira da mulher, entre aspas, de Herodes. Mas o profeta tem que dizer o que Deus mandou, mesmo arriscando a vida. Alguém aqui quer ser profeta? Hoje em dia, né, tem um monte de profeta por aí, ganha dinheiro, fica rico, né? Mas um profeta verdadeiro, a vida não é fácil não. A irmã White, quando ela começou a receber as mensagens de Deus, Deus mandava mensagens muito duras, para ela levar a pessoas específicas. Irmãos, isso é um ponto que a gente tem que considerar ao estudar os escritos, sabia? Às vezes aquele escrito foi direcionado para uma pessoa e um caso muito específico, e a gente corre o risco de pegar aquilo e aplicar no geral. Tem coisas que se aplicam no geral, mas tem algumas coisas que são muito específicas. Então, Ellen White recebeu algumas visões, algumas instruções de Deus, e Deus dizia, vá falar para a pessoa, porque eu quero salvar aquela pessoa. Esse era o propósito. É como um pai que tem que dar umas palmadinhas no filho. No início do ministério, Ellen White fala assim, eu recebi a mensagem de Deus, eu achava aquilo ali muito duro, eu tinha medo de ofender as pessoas, então eu amenizei a mensagem, para a mensagem ficar um pouco mais agradável, porque eu temia ferir as pessoas. E ela diz, fui então levada à presença de Deus em visão, à presença de Cristo. E ela diz que quando ela foi colocada diante de Cristo, Cristo olhou para ela com um semblante carregado e desviou o rosto dela. E ela ficou desesperada com aquilo. De repente, na sua visão, um grupo de pessoas se aproximou dela com as roupas todas rasgadas, desalinhadas, e elas começaram a esfregar as suas roupas nas roupas de Ellen White. E ela diz, e aquilo abria buracos na minha roupa, e eu estava ficando manchada de sangue. E ela disse que ela se atirou ao chão em desespero, o que é isso que está acontecendo comigo? E o anjo, ela diz, me mandou levantar. E disse, esse não é o teu caso agora, mas essa cena foi mostrada a você, para que você saiba qual será a tua situação, se você continuar fazendo o que você está fazendo. Se você continuar negligenciando levar às pessoas o que Deus mandou você falar. Ou seja, Deus estava dizendo, se você continuar fazendo dessa forma, pegando a mensagem de Deus e tentando dar uma floreada, o sangue das pessoas vai ser cobrado de você. Irmãos, isso aconteceu com algum profeta bíblico?
Não digo assim, esse evento, mas essa instrução de Deus. O sangue das pessoas eu vou cobrar de você. Vocês lembram? Olha só. Ezequiel: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás as palavras da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu requererei da tua mão. Você acha que o apóstolo Paulo tinha essa preocupação? Ele tinha. Olha só, quando ele fala: vós bem sabeis, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como todo esse tempo me portei no meio de vós, como nada que seja útil, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do quê? Do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar, quanto? Todo o conselho de Deus. Então veja, ser um profeta de Deus é algo sério. O profeta tem obrigações, o profeta precisa repreender, ele precisa muitas vezes repreender com uma certa severidade, precisa ou não? Só que tem um detalhe aqui. O que é que está em jogo nisso tudo? É a salvação de uma pessoa. Imagine, tem mães aqui, tem pais aqui, imagina seu filho caminhando por um precipício de 70 metros e ele vai despencar lá embaixo, e você faz o quê? Apela, se fosse possível, você amarraria o seu filho num tronco de uma árvore para ele não continuar esse caminho? Assim é Deus, muitas vezes ele apela de uma forma, a gente chama severa, mas eu diria desesperada, para salvar a gente. Agora tem um detalhe, a Bíblia diz que o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. O que a Bíblia está dizendo? Que o espírito do profeta, o temperamento do profeta tem que estar subordinado à sua razão. Ou seja, o profeta, ele tem que repreender, muitas vezes de forma severa, mas o dia que o profeta começa a sentir prazer em fazer isso, temos um problema. Quer ver uma coisa? Muitas vezes eu posso ser uma pessoa que vou repreender, mas eu sou irônico, sarcástico. Você já viu isso? Pessoas repreendendo outros, mas com sarcasmo, fazendo piadinha. Um dia um rapaz conversando comigo falou: não, mas eu repreendo mesmo, eu gosto de dar bronca nas pessoas. E eu pensei, poxa, minha mãe me deu muita bronca, mas ela não tinha prazer em fazer isso. Ela fazia porque precisava. E então eu falei com ele: mas irmão, não é assim que tem que ser. A gente tem que ter amor pelas pessoas, e muitas vezes precisa ser severo, mas a gente tem que ter amor, tem que ser sério, não pode ser com brincadeira, zombando das pessoas, porque é salvação que está em jogo. Não, Leandro, mas olha Elias lá, lembra? No Monte Carmelo? Aí, profetas de Baal, ora mais alto aí, ó, o Deus de vocês deve estar dormindo. Aí, Elias zombando. E eu disse: é verdade, irmão, bem lembrado, mas deixa eu te perguntar uma coisa. O que aconteceria com aqueles profetas de Baal? Eles seriam mortos, salvos ou perdidos? Perdidos, eternamente. Deus achou graça da piadinha de Elias? É isso que muitas pessoas não entendem, porque Deus usa o profeta a despeito das suas falhas. Concordam comigo? A irmã White diz que os reformadores da Idade Média, eles foram usados por Deus a despeito do seu temperamento. E ela fala assim: mas se eles tivessem dominado o seu espírito, Deus teria colocado sobre eles 10 vezes mais responsabilidades. Então nós temos que repreender, muitas vezes advertir, sim, de uma forma firme, dura, sim, mas o dia que eu sentir prazer em fazer isso, irmãos, e o dia que eu começar a fazer isso com zombaria, com sarcasmo, com ironia, tem um problema comigo. A irmã White, ela se esquivou inicialmente dessa responsabilidade. Ela diz que repreender as pessoas era contra o espírito dela, isso doía o coração dela. É uma pessoa que tem o espírito de Cristo ou não é? Machucava ela ter que repreender alguém. Mas Deus dizia: vai. E ela escreve que depois dessa visão, ela decidiu fazer o que Deus mandava. O que Deus mandava. Então o temperamento do profeta tem que ser subordinado à sua razão. E só Deus para fazer isso, viu? Só Deus para controlar o espírito. Então, o profeta tem que dizer o que Deus manda. Pronto.
Outra obrigação, isso aqui é muito importante. O profeta só pode dizer se Deus mandou. A menos que tenha o quê? Uma revelação prévia, certo? Então eu pergunto, se alguém procurasse Ellen White e perguntasse, irmão White, o meu chefe pediu para eu trabalhar no próximo sábado, eu devo ir trabalhar? Ellen White podia dar a opinião dela? Podia ou não? Podia, porque a opinião dela estaria fundamentada no quê? Numa revelação que já existe, que o sábado é o dia do Senhor. Agora, se alguém pedisse uma opinião dela que não tinha nenhuma revelação, nem na Bíblia, nem sonhos, visões, nada, ela podia dar a opinião dela? Será que ela podia? Vocês lembram do profeta Balaão? Balaão era um profeta de Deus, mas Balaão havia se corrompido pela ganância. Mas mesmo assim, Balaão foi lá para amaldiçoar o povo, não deu certo. E o rei moabita lá, mas o que você está fazendo, pai? Não, vem aqui, desse lado de cá agora, tenta aqui. E nada, vamos tentar desse lado aqui. E nada. Sabe o que Balaão disse para aquele rei? Preste atenção nisso. Ainda que Balaque, que era o rei moabita, me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia ir além da ordem do Senhor, fazendo bem ou mal, como? Do meu próprio coração. O que o Senhor falar, isso falarei. Ou seja, Balaão não podia ir além do que Deus permitia que ele dissesse, certo? Balaão podia falar do seu próprio coração? Balaão podia dar sua própria opinião naquele momento? Deus controlava aquilo. Olha como isso é sério. Então eu pergunto, a gente pode confiar no profeta ou não pode? Será que Ellen White podia dizer o que ela bem entendia? Será que quando ela recebia uma visão, um sonho, ela tinha que relatar? Até a forma de relatar, com a linguagem humana dela, Deus controlava de alguma forma? E se ela tropeçava em alguma coisa, Deus ia lá e, opa, corrige isso aqui. Então, o profeta só pode dizer se Deus revelou, quer seja pela Bíblia, quer seja uma revelação direta. Querem ver uma coisa? Um grupo de pessoas procurou Ellen White e fez a seguinte pergunta, irmão White, e os 144 mil? Quem são? A pergunta não era se era literal ou simbólico, tá, irmãos? Aliás, essa discussão é vazia, completamente vazia, se é literal ou simbólico. A pergunta deles era, quem são? A senhora pode me dizer quem são eles? E ela respondeu, olha, o Senhor não me revelou nada a respeito disso. Então eu não posso dizer. Então ela não podia dar opinião pessoal. Outro detalhe, uma família procurou o irmão White e disse assim, irmão White, nós vamos mudar de residência, mas a gente quer continuar trabalhando para Deus. Para onde a gente vai? Para onde a obra de Deus está precisando? Para a gente se mudar. E ela disse, irmãos, olha, Deus não me revelou nada a respeito da obra de vocês. Se Ele me disser, eu vou falar. Mas Ele não me disse nada, então eu não posso dizer nada. Então o profeta pode dar opinião pessoal, irmãos? Pode. Só se tiver base em alguma revelação. Se não tem, silêncio total. Quer ver uma coisa? Imagine que você procurasse Ellen White e falasse assim, irmão White, eu quero fazer faculdade, mas eu não sei que curso fazer. O que a senhora acha? Que curso a senhora acha que eu devo fazer? Ela responderia assim, olha, eu não posso dizer, porque Deus não me mostrou nada, o que Ele tem para você nesse momento. Tá, irmão White, eu entendi, mas eu estou te pedindo a sua opinião pessoal, não estou perguntando se Deus revelou, não, o que é que a senhora acha? E ela dissesse assim, olha, tudo bem, eu vou dizer o que eu acho, tá bom? Deus não revelou, eu acho que você deveria fazer a faculdade, sei lá, de medicina, para se tornar um médico missionário e tal, e tal, e tal. Tá bom, obrigado, Ellen White. Eu iria para casa pensando o quê? Não, é só a opinião pessoal dela. Eu ia para casa pensando isso? Não. Eu ia para casa pensando, ela disse que é a opinião dela, mas é uma mulher de Deus, né? Então, com certeza, Deus mostrou isso para ela. Vocês entendem por que ela não podia dar a opinião pessoal dela se não tivesse uma revelação de Deus? Porque as pessoas iam achar que era de Deus aquilo. Olha só o que ela escreve a respeito disso. Encontro-me frequentemente na posição em que não ouso aprovar nem desaprovar os projetos que me são apresentados, pois há o perigo de que quaisquer palavras que eu profira sejam relatadas como alguma coisa que o Senhor me deu. Então ela era proibida por Deus de dar opinião meramente pessoal, sem fundamentação nenhuma na revelação do Senhor. Veja como Deus, Ele controla e coordena o profeta,
porque o profeta tem o objetivo de guiar o povo de Deus e especialmente guiar a unidade. Então o profeta bagunçado não vai conseguir cumprir esse propósito. Deus tem que controlar. Então, grave isso. Opiniões pessoais sem fundamentação na revelação são proibidas por Deus. Proibidas. Mas e se o profeta escorregar? É um pecador. E der uma opiniãozinha pessoal. O que Deus faz? Isso aconteceu na Bíblia com algum profeta que falou algo que não era para ser dito e Deus teve que corrigir? Vocês lembram de quem? Vocês lembram? Natã. Davi todo feliz, vou fazer um templo ao Senhor. E Natã disse, vai e faze conforme o teu coração. A Bíblia diz que Deus apareceu a Natã. Vai lá desfazer o que você fez. Davi não vai construir o templo, ele vai fazer os preparativos para que o filho dele construa, porque as mãos dele estão sujas de sangue. Eu não mandei você falar isso, vai lá e corrige. Natã foi lá, não imagino como, que ele chegou na presença de Davi. Davi, olha, esquece que eu falei. Será que isso aconteceu com Ellen White? Um grupo de pastores foi procurar Ellen White, porque existia uma publicadora, se eu não me engano, uma publicadora, uma gráfica, alguma coisa assim da igreja, que estava dando muitos prejuízos para a igreja, porque o diretor lá, o coordenador, não era um bom administrador, né? E cada um tem talentos diferentes, vocês concordam, irmãos? Porque uma pessoa não sabe fazer bem determinada coisa, não quer dizer que ele não é uma pessoa de Deus. Pessoas têm talentos diferentes. E aquele não era um bom administrador financeiro e tal. E então os pastores se propuseram a fechar aquela publicadora. E foram conversar com a Ellen White. Ellen White, a gente se propôs a fechar e tal. E ela disse, façam, conforme Deus direcionar, enfim, façam o que vocês pretendem. Deus se manifestou a Ellen White, porque Deus já tinha mostrado para ela que aquela publicadora tinha um propósito naquela localidade onde ela estava. E que a igreja deveria apoiar aquilo ali, não fechar aquilo. Tinha que dar uma solução para o problema e não fechar. E Deus disse, agora você escreve uma carta para os pastores e desfaça o que você fez. Ela então escreveu uma carta, os pastores ficaram confusos. Ela falou para fazer, agora fala para não fazer. E ela disse aos pastores, o Senhor me reprovou pelo que eu disse. Então o profeta pode falar o que quiser? Então dá para confiar no profeta? Lembra que nós lemos ontem, o testemunho do Senhor é fiel. Porque Deus vai cuidar da integridade dos escritos do profeta, ainda que o profeta seja pecador, fale, ainda que o profeta não faça, em algum momento, aquilo que ele mesmo instruiu as pessoas, como aconteceu uma vez com a Ellen White. Deus coordena. Veja que nem Balaão, afastado de Deus, ganancioso, Deus deixou ele dizer o que ele queria. E ele disse, eu só posso dizer o que Deus mandar, eu não posso ir além, dizendo do meu coração. Opinião pessoal, proibido. Irmãos, existe um grande perigo hoje, e não é a oposição aos escritos de Ellen White o maior perigo. O maior perigo são pessoas que escolhem o que é inspirado e o que não é. Tem pessoas que dizem assim, olha, eu creio em Ellen White com a profetisa do Senhor, mas não creio em tudo que ela escreveu. E aí um dia um rapaz conversando comigo sobre isso, ele falou, olha, eu não creio em tudo, acho que alguma coisa não foi inspirada, outra foi, e eu perguntei para ele o seguinte, então vem cá, objetivamente, eu sou da matemática, tá? Então tem que ser objetivo. Me diga uma coisa, qual é o seu critério para decidir o que é inspirado e o que não é? Qual critério você usa? Você olha um texto e você tem que ter um critério para decidir se isso é inspirado ou não. Ele ficou um pouco confuso, e então ele respondeu assim, eu sei, aquilo que está contradizendo os princípios da Bíblia não foi inspirado. E eu disse a ele, olha, se Ellen White escreveu alguma coisa em contradição, orientou algo em contradição com os princípios da Bíblia, eu recomendo que você rejeite ela inteira. Porque não é um profeta verdadeiro. Porque se o profeta contradiz os princípios que Deus deu anteriormente pela revelação interior, ele tem um problema muito sério. Porque se ele fizer em algum momento isso, Deus vai corrigi-lo, certo? Imediatamente Deus vai corrigir aquilo. Se Deus não corrigiu, deixou lá, então esse profeta está com um problema. Só que muitas pessoas quando dizem isso, não, isso aqui é inspirado, outra coisa não é, eles não têm critério nenhum além da sua própria opinião. Então a pessoa decide o que é inspirado e o que não é. Ela passa a ser a autoridade. E, irmãos, é interessante porque
A irmã White já enfrentava isso lá no tempo dela, isso não é coisa nova. E ela diz assim: Deus não faz nada em parceria com Satanás. Os testemunhos são do Espírito de Deus ou são do diabo. Não tem meio termo. E ela diz mais: a irmã White não é a originadora destes livros. Eles contêm a instrução que durante o trabalho de sua vida, Deus tem estado a dar-lhe. E ela diz mais: nessas cartas que escrevi, nos testemunhos de que sou portadora, ela está se referindo aos testemunhos de instrução, de orientação, de aconselhamento. Ela diz: apresento-vos aquilo que o Senhor me tem apresentado a mim. Não escrevo nenhum artigo expressando meramente minhas próprias ideias. Quantos? Nenhum. E entenda o contexto aqui, ok? Porque, por exemplo, a irmã White, ela estava em estado de inspiração 24 horas por dia? Não. Ela escrevia cartinhas para o filho? Coisas comuns do dia a dia? Isso é uma outra coisa. Mas lembra dos 3 itens que eu mostrei ontem? Quando vai afetar o destino de uma alma, a pureza da doutrina, o andamento da igreja, o profeta não pode escrever o que quiser, não. Agora, mesmo nas suas cartas pessoais, do dia a dia, se Ellen White estava dando alguma orientação para alguém, Deus controlava aquilo? Claro que sim. Então nós temos que entender essa questão para que a gente não passe a ser a autoridade. Ah, é verdade, Leandro, tem um pessoal aí, esses liberais aí, né? Fica escolhendo. Antes fosse só liberais. Vocês acham que conservadores também, alguns também escolhem o que crer e o que não crer? Por exemplo, essas coisas que eu conto, são coisas que eu me deparei, tá? No dia a dia, nesses mais de 10 anos aí de ministério. Pessoas que dizem assim: olha, Ellen White escreveu sobre divertimentos, nós precisamos de uma reforma urgente na igreja em relação a isso. Mas o que ela escreveu sobre música, na verdade foi influenciada pela cultura do tempo, pelo puritanismo, etc. Isso aí não foi inspirado. Olha, irmão, Ellen White escreveu sobre vestuário, olha o que ela escreveu, que coisa séria, precisamos de uma reforma. Mas aquilo que Ellen White escreveu a respeito de alimentação, veja, era só uma opinião dela, baseada ali no tempo dela, etc. Irmão, olha o que Ellen White escreveu sobre observância do sábado, precisamos de uma reforma sobre isso. Mas o que ela escreveu sobre política, veja bem, vocês entendem o que acontece em nosso meio? E cada um passa a ser a autoridade. E nessa discussão que eu citei ontem, irmãos, por exemplo, sobre a natureza humana de Cristo, as pessoas têm colocado os textos de Ellen White para fazer, sabe o quê? Brigar entre si. Vocês têm percebido isso? Então parece que os textos brigam. Tem esse texto aqui, mas esse texto aqui, como se o outro texto dissesse o contrário. Então nós temos que cuidar com isso. Porque senão, nós teremos um sério problema que eu quero mostrar aqui para vocês. Se a gente continuar fazendo isso, estamos tirando de Deus a oportunidade de nos corrigir e repreender. Vocês concordam? Temos que estudar devidamente, como eu falei ontem, estudar direitinho, mas não podemos quebrar o profeta no meio, meio inspirado, porque senão o povo de Deus vai ficar confuso. De que servem as visões se as pessoas as consideram sob essa luz? Dão-lhes interpretação própria e se sentem na liberdade de rejeitar a parte delas que não se harmoniza com seus sentimentos. E ela diz mais: Deus não designou homem algum para proferir juízo sobre a sua palavra. Fazendo o quê? Escolhendo umas coisas como inspiradas e desacreditando outras como não inspiradas. Os testemunhos têm sido tratados da mesma maneira, mas Deus não está nisso. Se Deus não está, quem é que está? Só existem 2 senhores. Se Deus não está nisso, quem é que está? Qual o perigo dessa postura? De ficar escolhendo o que é inspirado ou o que não é. Olha como isso aqui é sério, irmãos. Se aqueles que têm realizado essa obra continuarem nesse rumo, instrumentalidades satânicas farão a escolha por eles. Isso é sério? Então o diabo passa a escolher. Isso aqui é inspirado, segue. Isso aqui não se preocupa não. Então a gente começa a escolher com base na nossa própria autoridade e a gente vai chegando no limite em que a gente não percebeu que nem é a gente mais que está escolhendo, que é o próprio diabo que está fazendo isso no nosso lugar. E eu repito, analise texto com texto, compare tudo,
o contexto envolvido, temos que examinar tudo isso. O que a gente não pode é quebrar o profeta no meio. Ele é meio inspirado só. Irmãos, quero dar alguns exemplos rápidos aqui. Ontem eu falei que Ellen White condenava a bicicleta, não foi? Tem gente que condena a bicicleta até hoje. O que acontecia no século XIX em relação à bicicleta? Primeiro, quando as bicicletas começaram a ser fabricadas, elas não eram consideradas apenas um mero meio de transporte. Eram consideradas ferramentas de ostentação. Então, muitas pessoas colocavam enfeites nas suas bicicletas para saírem pela rua mostrando. Uma bicicleta naquele tempo custava o equivalente a um carro zero hoje. E a irmã White escreve que tinha famílias que gastavam todas as suas economias para comprar aquele negócio, para ostentar. O que nós vimos aqui? Duas coisas, um objeto e um princípio, certo? Qual é o objeto? Bicicleta. Qual é o princípio por trás? Isso é modéstia cristã também? A gente sempre fala de roupa, né? Não é só roupa. A ostentação é falta de modéstia cristã. Então, esse era o princípio. Então, a gente muitas vezes fica concentrado no objeto. E aí, no século 21, que você compra uma bicicletinha aí baratinha, tem gente ainda usando o mesmo texto para condenar. A bicicleta naquele tempo custava em torno de $150, que em moeda atual você compraria um carro zero. Entenderam a diferença, o objeto e o princípio? Então, hoje, o objeto é o mesmo, bicicleta. Mas qual é o princípio? Ostentação, gastos desnecessários. A bicicleta hoje é barata? É barata. Mas eu posso pecar assim mesmo comprando uma bicicleta? Posso. Como? Se eu quebrar o princípio. Se eu não tenho nenhuma razão profissional, seja o que for, para comprar uma bicicleta de R$20 mil, eu estou ferindo o mesmo princípio. Aí a bicicleta se torna condenada para mim. Entenderam essa parte? Então temos que analisar tudo isso. Quer ver? Vou dar um outro exemplo. Ellen White desestimulava casamento entre negros e brancos. E ela é acusada de racismo por isso, quando as pessoas esquecem de ler tudo que ela escreveu sobre o assunto. E veriam que ela nunca foi racista. Ela fez um grande trabalho entre os negros ali no rio Mississippi e disse que o nome do branco e do negro estão um do lado do outro no livro da vida. Deus não ama o negro menos por causa da sua cor. Então eu digo, tem que estudar tudo que a pessoa escreveu. Por que Ellen White desestimulava casamentos entre brancos e negros no século XIX, irmãos? Isso é muito óbvio para qualquer pessoa que estuda história. Era um conselho para proteção, por amor a essas famílias e principalmente os filhos que vinham dessas famílias, num ambiente tão hostil como eram os Estados Unidos no século XIX. Vocês concordam que até hoje, um casamento interracial causa alguns desconfortos para as pessoas? Porque hoje a gente não tem esse racismo que havia naquele tempo, nesse nível, mas a gente tem ainda alguma coisa, algum resquício desse negócio hoje. É pecado um branco casar com uma negra ou vice-versa? Não! Então temos que entender o princípio. Agora a pergunta é, no meu contexto, é ideal isso? Vai causar algum problema? Vocês entendem como é que a gente tem que avaliar? Agora, tem conselhos que são universais? Que são para todos os tempos? Tem. Então, ao estudar, a gente tem que analisar esses detalhes. Irmãos, nessa análise, a gente vai encontrar textos de Ellen White muito difíceis de entender. E em nome de Jesus, não tenha vergonha de falar a palavra mágica. A palavra mágica é, irmão, não sei. A gente quer dar resposta para tudo. E eu acho lindo uma pessoa quando ela fala, não sei. Vamos dar uma olhada mais a fundo nisso, eu não sei. Então a gente tem que analisar bem analisado. Mas não podemos quebrar o profeta no meio como sendo mais ou menos inspirado. Ah, Leandro, mas isso não é ponto de salvação. Aquilo não é ponto de salvação. O que eu como, o que eu visto, isso não é ponto de salvação. Irmãos, e a gente começa a escolher o que é ponto de salvação. Sabe qual é o único? Só tem um ponto de salvação. Só existe um. Qual é? Jesus. Tudo que a gente faça para Deus vale menos do que nada. Se não for pelos méritos de Cristo, a gente depende dele totalmente, completamente, 24 horas por dia. Não estou dizendo que a gente não deve fazer o bem, mas isso não garante nada para a gente, em termos de salvação, nada. O único ponto de salvação é Jesus.
Ah, Leandro, então por que você parou de comer carne? Porque Jesus me pediu para fazer. Só isso. Eu o amo. Eu quero agradar por tudo que ele fez por mim. Ah, mas não é para ter saúde, não? Não. Eu não fiz reforma de saúde. Quer dizer, a gente vai tentando progredir, né? Mas eu não fiz para ter saúde. Eu fiz porque Jesus pediu. Eu amo. E a saúde? Ah, a saúde vem como um presente junto. Um agradinho que Deus dá para a gente. Reforma de saúde e outras, irmãos, é submissão a Deus. É só isso. Ele pediu, eu faço. Se vocês me amam, vocês vão fazer o que eu pedi. Então nós temos que entender essas coisas. Ponto de salvação é uma discussão que, sabe, será que se eu parar, se eu continuar fazendo isso ou aquilo, eu vou me perder? Então a gente começa a medir a nossa salvação com base em quê? Em quê? No que a gente faz. No que a gente faz. E eu repito, não estou dizendo que o que a gente faz não é importante, não é isso que eu estou dizendo. Mas isso não é ponto de salvação. Ponto de salvação é Jesus. Tanto que pessoas estarão no céu e não guardaram o sábado. Entendem? Então lembre-se sempre disso. Agora, quando a gente duvida do profeta, quando a gente ignora o profeta, a gente perde alguma coisa? A Bíblia diz que não havendo profecia, o que acontece? Então a gente já perde muita coisa, é um resultado natural. Mas eu quero mostrar para vocês na prática o que a gente perde. Tem muita gente que fala que a Bíblia é difícil de entender. A Bíblia é difícil de entender? Sim ou não? A Bíblia é difícil de entender. Por isso que para estudar a Bíblia a gente precisa fazer o que antes? Sempre? Orar, pedir que o Espírito Santo nos auxilie, para a gente não distorcer a Bíblia, porque a gente pode entender do nosso jeito. Só que tem um detalhe. Um dia alguém me falou, Leandro, a Bíblia é muito difícil de entender. Eu disse, irmão, eu concordo com você. Mas uma coisa me chama a atenção. Sabe o que é difícil para mim, Leandro, entender? Fisiologia. Para mim é difícil entender legislação. O meu calo nos concursos públicos sempre foi legislação. Que negócio difícil, leis. Mas tem gente que entra numa universidade bem jovem, 17, 18, 19 anos, depois de 4 e 5 anos, sai dominando aqueles assuntos ali. Como é que eles conseguem isso? Eles se empenham no estudo. Um dia, uma moça me procurou e falou assim, irmão Leandro, eu fiquei sabendo que eles vão lançar os livros do Espírito e Profecia na linguagem jovem, uma linguagem mais simples. Eu quero muito ler os escritos de Ellen White, mas eu vou esperar vir nessa linguagem mais jovem e tal. A linguagem dela é meio complicada. E eu disse para ela assim, é mesmo? Interessante. Minha amiga, né? E com os amigos a gente pode ser um pouco mais direto ao ponto. Eu falei, interessante essa sua proposta. Você fez odontologia, não foi? Você é uma dentista. Ela, sou. Me responda uma coisa. Os livros da faculdade vinham na linguagem jovem? Numa linguagem mais simples, para o pessoal poder entender? Ela falou, não dá para conversar com você não. E foi embora. Percebe o que estava acontecendo? Nós queremos que as coisas de Deus, a gente se empenha nas coisas seculares. E tudo bem, a gente precisa se empenhar mesmo, a gente precisa do ganha-pão, precisa. Mas a gente não quer se empenhar, a gente quer que o caminho de Deus seja largo, o mais confortável possível. Um dia um jovem perguntou, Leandro, me ensina, como é que se estuda a Bíblia? Como é que faz? E eu disse a ele, como é que se estuda para as provas da faculdade? Alguém te ensinou como que faz para estudar? Você pega isso. Ele falou, não, eu sento e eu mastigo aquele negócio, aquele conteúdo, e eu procuro entender, e eu fico ali em cima, pronto, faz a mesma coisa com a Bíblia. Não, mas na Bíblia, olha, começa lá nos evangelhos, né? Que é mais, e eu acho isso uma estratégia interessante, tá, irmãos? Não estou falando que isso é pecado, não. Se você não está acostumado com a linguagem da Bíblia, vá para os evangelhos primeiro, depois volta. Mas eu fico pensando, a pessoa pega uma Constituição brasileira, estuda ali, ponto por ponto, domina aquele negócio, mas pega um livro de Gênesis, não consigo entender isso aqui. Claro, tem muita coisa que a gente não entende, e não vai entender nunca. Nunca não, né? Vamos passar a eternidade estudando. Mas se a gente se empenhasse desse jeito, irmãos, a gente ia começar a entender melhor as Escrituras? Sabe por quê? Tem um extra aqui.
Porque enquanto você estuda para a faculdade, os livros e tal, você está estudando, está se esforçando. Mas quando você faz o mesmo esforço em relação às Escrituras, tem um poder muito grande que está somando ali, te fortalecendo, te ajudando, te guiando para você compreender. O que Deus precisa fazer por nós ainda? E aí eu faço uma pergunta, não responda. Será que a gente está estudando as Escrituras? Não, Leandro, mas você tem que falar isso com esse pessoal bagunceiro, liberal. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu ando muito em ministérios, tá? Eu dou aula em alguns deles. Sempre ministérios harmonizados com a igreja, tá? Porque meu trabalho é pela igreja. E sabe o que eu tenho descoberto? Ministérios em que servidores não têm tempo para Deus. Não tem. Tanta coisa para fazer para Deus, que não estão tendo tempo para estudar a Bíblia e orar. Não tem. Então isso não é uma mensagem para quem é liberal, etc. Não, tem muita pessoa dita conservadora. Eu não gosto desses rótulos, tá, irmãos? É só didático que eu estou falando. Que não estuda a Bíblia. Que não ora. Quase 60% dos adventistas não leem a Bíblia todo dia. Sabia disso? Pesquisa da Associação Geral, está lá no site, 2018. Então nós precisamos nos empenhar nisso. Agora, olha para os pioneiros. Os pioneiros, vamos olhar para Guilherme Miller. Ele chegou à compreensão da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Ele só errou o evento, não é? Mas ele compreendeu os cálculos tudo direitinho. Pergunta, Guilherme Miller tinha o Google para consultar? Tinha o comentário bíblico adventista? O que ele tinha para consultar? Só a Bíblia. E eu me pergunto, como é que essas pessoas chegaram à compreensão de verdades tão profundas naquele tempo, sem esse monte de material de consulta que a gente tem hoje? Vocês querem saber o segredo? Querem? Se a gente seguir o mesmo padrão, a gente vai chegar no mesmo resultado, concordam? Olha só o que eles faziam. Vamos deixar a Ellen White falar. Cada vez tomávamos um ponto para assunto de nossa investigação. Quantos pontos? Um ponto de cada vez. Abriam-se as Escrituras com um sentimento de temor. O que é temor? É medo? Respeito. Irmãos, precisamos voltar a respeitar as Escrituras. Cuidado com essa tendência de pregações de stand-up comedy, tá? Que levam as pessoas a dar risada de coisas que não teve graça nenhuma. A Bíblia é um livro sério. Eles abriam a Bíblia com respeito, porque é a palavra de Deus. Jejuávamos frequentemente a fim de pôr-nos em melhor disposição para compreender a verdade. Hoje eu jejuo por um emprego, pela cura de alguém. Você já viu alguém jejuando para entender a Bíblia? Eu vou passar hoje o dia inteiro em jejum, para que o sangue que seria usado aqui na minha digestão fique concentrado na minha mente, para que o Espírito Santo possa trabalhar de forma mais intensa e eu consiga compreender esse único ponto. Já viu alguém fazer isso? Será que eu já fiz isso? Olha o que mais. Se depois de fervorosa oração para quê? Para entender aquele ponto, olha só, não compreendíamos algum ponto, o discutíamos e cada qual exprimia livremente sua opinião. E então, quando eles não conseguiam mais avançar, Deus dava o entendimento, uma revelação para a irmã White. Só que ele muitas vezes encaminhava ela para os textos que iriam dar a resposta. E o pessoal que estava ali sabia que era por revelação de Deus, porque Ellen White, eu nem sei se eu trouxe o texto aqui, mas ela escreve que ela viu os pioneiros discutindo aquele assunto e ela não entendia nada do que estava falando. Então todo mundo sabia que ela encontrou a chave na Bíblia por uma revelação de Deus, mas Deus primeiro deixava que eles fizessem o quê? Estuda, ora e pede e clama. E não era só isso não, olha só, muitas lágrimas eram derramadas. Eles choravam para quê? Para entender, choravam. Assim passávamos muitas horas. Está aqui o segredo. Nós queremos compreender as Escrituras lendo um salmo de manhã. Não dá. Precisamos passar tempo, horas com a Bíblia para poder compreendê-la. E eles dizem mais, não era só horas não. Algumas vezes passávamos quanto tempo?
a noite inteira em solene investigação das Escrituras para compreender a verdade para o nosso tempo. Pergunta: se a gente aplicar o mesmo método, vamos ter os mesmos resultados? Sim. Não responda agora. Quantas vezes você e eu passamos uma noite inteira até amanhecer o dia em cima de um texto bíblico? E orando por compreensão. Posso falar uma coisa para vocês? Eu já passei várias noites em claro estudando para a faculdade. Quando eu fiz faculdade em São Paulo, eu trabalhava no Banco Santander. Então trabalhava o dia inteiro, e quem já trabalhou em banco sabe a dinâmica de um banco como é. À noite eu ia para a faculdade. Eu saía da faculdade 11 horas, ia para casa, pegava os livros, porque tinha prova naquela semana, e eu começava a estudar, até o sol nascer. E o sol nascia, eu ia ao banheiro tomar banho, me trocar, para voltar para o trabalho. Não, mas a Bíblia, não, Deus não quer sacrifícios. Já ouviram isso? Um texto completamente descontextualizado. Deus não quer sacrifícios. Olha como eles faziam. Eles se dedicavam, irmãos. Aliás, a gente se dedica para aquilo que é importante para nós. Para aquilo que é prioridade para nós. Se nós não temos esse tipo de dedicação ao estudo das Escrituras, é porque isso não é nossa prioridade. Concordam? O cálculo é simples, a gente tem que pensar. Então, se tem alguém aqui que não estuda as Escrituras, não tem gastado tempo diariamente com isso, não estou querendo botar um peso nos seus ombros, dizer que você está perdido para sempre. Não, eu estou querendo despertar. Porque essa luta é de todos nós. De todos nós. Se manter conectado com Cristo. Os nossos pioneiros passavam horas fazendo isso. Agora, somos negligentes ou não? Somos. E Deus foi pego de surpresa pela nossa negligência? O que eu vou fazer agora? Eles são negligentes? Não. Então Deus vai e envia um profeta. Para quê? Para cumprir alguns propósitos, impressionar nossa mente com a importância do estudo da Bíblia, porque a maioria dos adventistas não entenderam a importância de se estudar a Bíblia. Então o profeta vem trazer essa importância. Segundo ponto, nos ajudar a compreender os princípios e verdades bíblicas de forma simples e direta. Não consigo entender, estou aqui empenhado, tal. O Espírito de Profecia ajuda a gente a entender? De uma forma simples? Direta, olha como Deus é bondoso. E será que a gente continua negligenciando? Aí Deus vai ter o que mais para fazer? Não vai ter mais nada. Terceiro ponto, o Espírito de Profecia vem para nos ajudar a aplicar os princípios da Bíblia ao nosso tempo e à nossa vida pessoal. Olha que bênção de Deus para nós. Como eu disse ontem, Ellen White muitas vezes dizia: eu fui encaminhado ao texto tal, fui encaminhado ao texto tal. E a gente vai começando a compreender as coisas. Todo mundo tem Bíblia, irmãos. Todas as religiões cristãs têm Bíblia. Se não tivéssemos o Espírito de Profecia, estaríamos batendo cabeça em interpretações divergentes. E eu repito, entre o estudioso e o profeta, fica com o profeta. Olha só o que o irmão White fala a respeito disso. É porque negligenciastes familiarizar-vos com o livro inspirado de Deus, que ele procurou chegar até vós por meio de testemunhos simples e diretos. Por meio dos testemunhos dados, o Senhor se propõe a advertir, repreender, aconselhar seus filhos, impressionar-lhes o espírito com a importância da verdade de sua palavra. É um presente que Deus deu para nós. O Espírito foi prometido por nosso Salvador para clarear, aclarar a palavra a seus servos, para iluminar, e o que mais? Aplicar. Isso aqui é muito importante, irmãos. Então nós temos que entender o princípio que está ali e a aplicação. A irmã White nos ajuda com a aplicação muitas vezes. Querem ver uma coisa? Fumar é pecado? Onde está isso na Bíblia? Não está. E tem hoje muita gente dizendo: tá, onde está isso na Bíblia? Tomar café é pecado? É ou não é? Onde está isso na Bíblia? Não tem isso na Bíblia. Ah, Leandro, tem sim. Lá diz que o corpo é o templo do Espírito Santo. Ótimo. Mas está dizendo que não pode tomar café? Está dizendo que não pode fumar, não pode beber? Ali não está dizendo isso. Então, o que o Espírito de Profecia vem fazer? Pega o princípio e nos ajuda a aplicar o princípio ao nosso tempo. Ó, esse princípio da Bíblia, tomar café, fumar, fere esse princípio. Entenderam? Qual o propósito? Um dos propósitos?
Ajudar a gente a entender. Por isso que muita gente diz, só quero a Bíblia. Porque a Bíblia é mais geral, sabe? É o princípio. E aí eu aplico o princípio do jeito que eu achar que deu. O Espírito de Profecia vem mostrar como que funciona na prática. Olha o que ela escreveu mais. A palavra de Deus é abundante em quê? Princípios gerais para a formação de hábitos corretos da vida. E os testemunhos, tanto gerais como individuais, visam chamar sua atenção particularmente para esses princípios, de uma forma específica e direta, nos facilitar o estudo e a compreensão dos ensinamentos bíblicos, impedir que a gente venha distorcer a interpretação bíblica e nos ajudar a aplicar. Quer ver uma coisa interessante? Olha para esses 7 livros aqui, só 7. No livro Patriarcas e Profetas e Reis, nós encontramos qual parte da Bíblia explicada e aplicada para a nossa vida hoje? No Antigo Testamento. Praticamente, né? Tirando algumas coisas. E no livro Desejar Todas as Nações, qual parte da Bíblia explicada em detalhes e aplicado? Os Evangelhos. E o livro Atos dos Apóstolos, qual parte da Bíblia explicada e aplicada para nós? As cartas de Paulo, o livro de Atos. E o livro Grande Conflito? Toda a história do grande conflito, passando pelas profecias de Daniel, Apocalipse, explicadinho e aplicado para nós. E no livro Parábolas de Jesus? Irmão Leandro, quando Jesus contou a parábola do semeador, ele quis dizer isso aqui. Não, nada a ver se fala na minha terra. Jesus quis dizer isso. Não, ele quis dizer isso. Não foi isso. E começa a guerra. O que o Espírito de Profecia vem fazer? É isso aqui. Olha como ajuda a gente de forma simples. Tem 7 livros, a gente encontra quanto da Bíblia, quase? Tudo aplicado, em detalhes, e aplicado os princípios para a nossa vida hoje. Qual que é a nossa desculpa mesmo? Qual é a nossa desculpa? A gente também pode ler a Bíblia sem atenção, e aí a profecia chama a atenção da gente para pontos que a gente não prestou atenção. Por exemplo, só uma curiosidade. Vocês já ouviram falar de uma pessoa que era o braço direito de Moisés, e quando Moisés morreu, ele assumiu a liderança do povo? Como que era o nome dele? Pois é, não era. O nome dele era Oséias. Oséias. Foi Moisés que deu esse nome de Josué para ele. Está na Bíblia o tempo inteiro. É só uma curiosidade. Não afeta em nada a nossa vida espiritual. Mas uma curiosidade que a gente lê a Bíblia 20 vezes e não prestou atenção. A irmã Otti não fala sobre isso. Mas está ali. Agora, tem pontos na Bíblia que a gente pode passar e não perceber o que a Bíblia está querendo ensinar. Quer ver um texto? Vou dar só um exemplo para nós. Correu Maria Madalena e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava. João tinha mania de escrever assim a respeito dele próprio. E disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, que o lenço que tinha estado sobre sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, João, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. A pergunta é, João viu o quê que o levou a crer na ressurreição? Está escrito no texto o que ele viu, mas não está assim, explícito ali. Ah, Leandro, mas isso é só uma curiosidade? Não, isso traz um ensinamento, uma lição muito importante. Aí vem o Espírito de Profecia falar assim, os discípulos correram para o túmulo, acharam ser como Maria dissera, viram o sudário, o lenço e tal e tal. E ela diz assim, havia, no entanto, mesmo ali, um testemunho de sua ressurreição. Qual era o testemunho que tinha dentro do sepulcro? As roupas do sepultamento não estavam atiradas com negligência a um lado, mas cuidadosamente dobradas, cada uma no seu lugar à parte. João viu e creu. Isso é uma curiosidade. Mas e qual é o ensinamento que isso tem para nós? Tem algum ensinamento? João olhou ali, roubaram o corpo do mestre, o que aconteceu? E ele viu ali tudo dobradinho, direitinho, ele deve ter pensado, ninguém faria uma coisa dessa, só Jesus. Tem uma lição por trás? Tem. Olha só. Foram as próprias mãos do Salvador que dobraram cada peça, pondo-as em seu lugar. Ao seu olhar, que guia semelhantemente a estrela e o átomo, nada há sem importância. Ordem e perfeição se manifestam em toda a sua obra. Jesus ressuscitou e antes de sair do túmulo, ele se preocupou em dobrar os lençóis.
Ah, uma lição para os jovens hoje. Irmãos, isso aqui é tão sério, mas tão sério. Os anjos de Deus não se sentem bem numa casa desorganizada, numa cama bagunçada. Eu aprendi muito isso com a minha esposa. A minha esposa é muito organizadinha. Não é obcecada, tá, irmãos? Mas ela é muito organizadinha. Não é daquele tipo que põe minhas camisas por ordem de cor, tá? Por tonalidade. Não é isso. Mas ela é muito organizada. E eu tenho aprendido muito com ela. Hoje, quando eu viajo sem ela, o que é muito raro, eu levanto de manhã e já vou fazer minhas coisas e olho para a cama assim. Aí eu vou lá, arrumo a cama direitinho, porque Deus é um Deus de ordem em tudo. Em tudo. Você vê, é uma coisa que passou despercebida para muitos na Bíblia, e o Espírito de Profecia chamou a atenção para aquele fato e para a lição que tinha por trás daquele fato. É uma bênção ou não é isso? Então veja que propósito interessante. Agora, irmãos, eu quero mostrar uma coisa na prática para vocês. O que mais que a gente perde quando a gente não estuda os livros do Espírito de Profecia? Olha só. Muitos de nós começaram as carreiras na vida ainda crianças, numa escola, estudando. E está fácil hoje educar crianças? E se torna muito mais difícil se a gente continuar ignorando que para essa fase da vida Deus deu conselhos aos professores, aos pais e aos próprios estudantes. Quantos estão lendo esses conselhos? Aí torna cada vez mais difícil mesmo. Mas o tempo vai passando e a criança se torna jovem. E como é que está a juventude hoje? É desafiador? Mas se torna impossível vencer na vida cristã se a juventude continuar ignorando que para essa fase da vida Deus deu mensagens aos jovens. Quanta instrução para a juventude. E eu pergunto, não responda, quantos de nossos jovens já estudaram esses livros? Segunda pergunta, não responda, quantos diretores de jovens já estudaram esses livros? E por não estudar esses livros em que Deus coloca as necessidades dos jovens e como supri-las, a gente não estuda e a gente confunde as coisas e oferece aos jovens aquilo que eles querem, achando que é o que precisam. Mas como é que... Alguns me escrevem, Leandro, como é que eu vou saber quais são as necessidades dos jovens? E eu disse, Papai do Céu deu algumas instruções sobre isso. Dá uma lida lá. Porque, irmãos, tem tanta história nesses livros que são histórias como as de hoje. Eu estava ministrando um seminário como esse numa igreja, numa cidade aí do Brasil. E nesse momento eu desafiei os jovens. Então essa moça, ela ouviu a minha mensagem, o meu desafio, e ela saiu da igreja convicta, eu vou chegar em casa, eu vou pegar um livro e eu vou começar a ler esses livros. Vou começar. Adventista de berço, eu vou começar. E ela disse, eu vou começar com mensagens aos jovens, porque, mais voltado para o meu público, as compilações ali. Só que essa menina estava com uma dúvida, um problema para resolver já há algum tempo. Ela fazia faculdade e ela precisava de um dinheirinho a mais para a faculdade. Só que ela era uma menina, até então, viciada em livros como Harry Potter e Crepúsculo. E o quarto dela era cheio daquilo. Só que ela, ouvindo as mensagens do final de semana, ela tomou a decisão, eu tenho que me livrar dessas coisas, isso não agrada a Deus. Eu estou impedindo que o Espírito Santo atue na minha casa, porque eu estou escolhendo outro Senhor. E ela falou, mas o que eu faço com esses livros? Já sei, eu acho que eu vou vender, porque eu ganho um dinheirinho para poder aplicar na faculdade. Mas será que eu deveria vender? E ela ficou com essa dúvida por algum tempo. Vendo, não vendo, vendo, não vendo. Tá, depois eu penso nisso. Eu vou ler os livros. E então ela pegou o livro Mensagens aos Jovens e começou a ler. E ela se deparou com comentários da irmã White sobre a passagem de Paulo entre os Efésios. E os Efésios, eles tinham isso, eles mantinham ali livros de magia, e o Evangelho chegou ali. E aquela questão dos livros de magia dos Efésios chamou a atenção dela. Espera aí, eu também estava mantendo isso aqui. Então ela se deparou com esse texto, preste atenção nisso. Quando os Efésios se converteram, mudaram seus hábitos e costumes. Sua alma encheu-se de santa indignação por haverem prestado culto à magia. Ela já se identificou com a história. Estimando tantos livros em que os regulamentos delineados por Satanás haviam estabelecido os métodos pelos quais podiam praticar a feitiçaria. Estavam decididos a desviar-se do serviço do maligno e entregar os seus custosos volumes, queimando-os publicamente. Ainda não é aqui a parte que ela chegou. Então ela pensou, será que é isso que eu tenho que fazer? Queimar?
Mas e se eu vender o livro? Vou me desfazer dele. Aí ela foi para o próximo parágrafo. Os efésios poderiam ter feito o quê? Vendido. Mas assim fazendo, o mal seria perpetuado. Gostaria de perguntar aos jovens que têm estado unidos à verdade: tendes acaso queimado os vossos livros de magia? A resposta que ela precisava há tanto tempo estava empoeirando no armário dela. E sabe o que a gente faz, irmãos? A gente vai perguntar para o irmão: irmão, o que você acha que eu devo fazer? Irmão, o que você acha que eu faço? Tem tanta gente que me escreve: irmão Leandro, o que você acha de tal coisa? E eu falo: olha, lê um livro tal, acho que tem uma instrução interessante. E a menina encontrou a resposta claramente, ela não teve que interpretar. É como se a irmã dissesse: você podia até vender o livro, mas se você fizer isso, você vai passar o mal adiante. Então eu te pergunto: você vai queimar esse livro? Queima. Isso é só uma experiência, irmãos, de tantas pessoas que encontraram respostas ali. Nós precisamos ler esses livros. A gente perde muito quando a gente não lê. Mas os jovens crescem, os jovens começam a namorar, e está muito difícil para os jovens, está difícil suportar as tentações do namoro e etc. E eu recebo cada mensagem que me faz tremer. Mas os jovens vão continuar tendo dificuldade se ignorarem que para essa fase da vida, Deus concedeu cartas a jovens namorados, testemunhos sobre a conduta sexual, adultério e divórcio, que vai ajudar o jovem no namoro e também depois no casamento. Irmãos, tem casais com problemas que me procuram, que os problemas que eles me contam são iguaizinhos os problemas desses casais que a Ellen White orientou, que as cartas estão nessa compilação. E as pessoas não leem. Aí vão perguntar para o irmão: o que mais? E aí, alguns desses casais de namorados se casam. Irmãos, casamento é desafiador, é ou não é, Jane? É ou não é? Eu já estou vou para 17 anos de casado. É uma bênção, mas tem os seus desafios. Só que se torna impossível, se a gente continuar ignorando que para essa fase Deus concedeu conselhos sobre os fundamentos do lar cristão e sobre como construir um verdadeiro lar adventista. Eu li esse livro junto com a minha esposa, no nosso culto familiar, algum tempo atrás, e a gente lia algumas coisas, eu olhava para ela e a gente falava assim: se a gente tivesse lido isso há 10 anos. E estava lá já há 10 anos. Já estava lá a instrução. Sabe o que muitos casais fazem quando tem problemas? Evento. E eu não estou dizendo que evento é ruim, tá claro? Eu estou dizendo que evento não é solução. Precisamos levar nossos casais a estudar juntos. Vão ler, vão estudar a orientação de Deus para os casais, para os casamentos, para os matrimônios. Porque senão, irmãos, e tem muitos casais que se separam, aquela confusão toda, não todos, obviamente, mas muitos desses casais, sabem quem eles põem a culpa? Em Deus. E você já percebeu que em muitos casos, quando o casal começa a ter problemas, está à beira do divórcio, a primeira coisa que muitos fazem é se afastar da igreja? E vai resolver como? Então temos que estudar esses livros. E o tempo vai passando e alguns casais decidem ter filhos. Está fácil criar filho hoje? Está fácil, irmão? É desafiador, mas se torna impossível se continuarmos ignorando que para essa fase Deus concedeu conselhos sobre os fundamentos da educação cristã, sobre como orientar uma criança, sobre a verdadeira educação e até o que é ser uma mãe. Já viram essa compilação, Ser Mãe o que é? É muito interessante. Nossos casais estão lendo isso? Ou será que nós estamos, em primeira instância, procurando os pedagogos e psicólogos? Eu não sou contra a terapia, tá? Vou deixar claro isso aqui. Não sou contra a terapia. Mas eu sempre aconselho as pessoas. Tem casos que eu lido que precisa ser tratado por um profissional. Já vou empurrar para o Jânio já. Precisa ser tratado por um profissional. Mas eu sempre falo: irmão, procure um terapeuta cristão. De preferência adventista. De preferência adventista. E eu tenho alguns nomes para indicar de pessoas em quem eu confio. Não estou dizendo que é errado buscar uma ajuda profissional. Mas o problema é que muitas vezes Deus é o último terapeuta, se é que a gente busca.
Então, quando o casal me procura, eu falo: irmão, quanto tempo você está orando para Deus dar uma solução para o seu problema conjugal? Orando, clamando, jejum, oração. Quanto tempo? Ah, Leandro, você vai falar para eu orar? Eu estou com problema em casa, estou com problema com meus filhos, com a minha esposa, com meu marido. Você vai falar para orar? É só isso que tem para dizer? E eu falo: não, irmão, não é só isso não, a oração é tudo. E a gente está esquecendo que a oração é tudo. E a oração se transformou para muitas pessoas um clichê de crente: vai orar. E eu volto a dizer, a gente continua lutando com armas carnais e não espirituais. E Deus dá orientação. Estamos buscando? Mas o tempo passa. E a gente começa a desenvolver os nossos talentos na igreja, né? Exercer nossos cargos. Vocês já perceberam que para cada função na igreja tem um livro? Já perceberam isso? Alguns exemplos, olha só. Será que tem algum livro para o ministério da ADRA, da ASA? Beneficência Social. Estou falando assim, livros bem específicos, né? Existem outros. E para o Ministério da Música, tem? Qual? Música, sua influência na vida do cristão. E para a Escola Sabatina, tem? Conselhos sobre a Escola Sabatina. Olha o outro. E para o Ministério Pessoal, tem um livro de mais de 600 páginas, irmãos, que tem os métodos de Deus para o nosso trabalho evangelístico. Qual é o livro? Evangelismo. Sabe o que tem nesse livro? Os métodos de Deus para o evangelismo. Se eu não estudo esse livro, pergunta, eu estou tirando os métodos de onde? Cuidado, estou tirando os métodos de onde? E para a equipe de mordomia? Tem conselhos sobre mordomia. O que mais? E para os ancianatos, os líderes da igreja, os pastores, etc. Tem um monte, testemunhos para a igreja, 9 volumes extraordinários, testemunhos para ministros, conselhos para a igreja. Irmãos, quanto conselho que Deus tem para todas as áreas, para todos os cargos. E eu pergunto, se a gente não buscar esses conselhos, qual é o perigo? O perigo é esse aqui, ó. Alguns que não são inteiramente convertidos se acham em constante perigo de tomar as sugestões do inimigo como sendo a orientação do Espírito de Deus. Então, nos nossos métodos de trabalho para a igreja do Senhor, nós corremos o risco de usar métodos de Satanás achando que é de Deus. Por quê? Porque a gente não está buscando a instrução de Deus. Mas o tempo vai passando, e aí vêm as enfermidades. E para esse período, Deus deu conselho também? Deu. Conselhos sobre o regime alimentar, conselhos sobre saúde, ciência do bom viver, medicina e salvação. Irmãos, eu posso ser uma pessoa que chega na igreja num sábado de manhã, e aí o pregador começa: hoje eu vou falar sobre saúde. Qual é a reação de muitas pessoas? Saúde? Quero não. Aí a pessoa levanta, vai embora. Vai falar sobre saúde? Que negócio chato. Aí marca um JA, vamos falar sobre saúde. Não vou JA ouvir falar sobre saúde. Sabe qual é o grande problema? Algumas dessas pessoas saem aborrecidas por causa disso, mas na quarta-feira à noite elas vão voltar. E elas vão pedir oração. Pelo quê? E continue ignorando as orientações de Deus nessa área. O risco disso é esse aqui. Muitos têm esperado que Deus os guarde de enfermidades simplesmente porque suplicaram isso. Mas Deus não considerou as suas orações. Por quê? Porque sua fé não foi aperfeiçoada pelas obras. Que obras? Deus não operará milagres para livrar de enfermidades aqueles que não cuidam de si mesmos. Isso é sério. Mas estão continuamente violando as leis da saúde e não fazem esforços para evitar as enfermidades. Deus não operará de maneira miraculosa para preservar a saúde de pessoas que estão seguindo um caminho que fatalmente os fará enfermos. Irmãos, estamos num mundo de pecado, ok, mas se temos ferramentas para evitar ao máximo as enfermidades, porque lembre-se de uma coisa, reforma de saúde não é só para a gente evitar enfermidades. Reforma de saúde também é para que quando uma enfermidade chega, nosso corpo está preparado para quê? Enfrentar. Você já se questionou? Poxa, eu procuro viver dentro dos princípios de saúde, por que eu estou com esse problema de saúde? Alguém já se questionou assim? Irmãos, eu estou enfrentando um problema de saúde há mais de 2 anos. E eu fiz muitas mudanças depois que eu fiquei doente, que eu ainda não sabia, não tinha aprendido, ou
Sabia, né? E eu fiz novas mudanças. Não avançou a minha saúde. E eu cheguei a questionar, mas Senhor, eu estou fazendo as coisinhas e tal. Até que um médico cristão consagrado a Deus, eu questionei isso com ele, eu falo, eu confesso, doutor, eu já tive esses pensamentos, mas por que Senhor, eu estou me esforçando para fazer tudo certinho e tal, por que eu não estou melhorando? E esse médico falou assim, se você não fizesse, já poderia estar morto. Você pensou por esse lado? É mesmo. Então, no mundo que vivemos, o ar está poluído, a água está poluída, tem uma série de outros fatores. Ellen White diz que 9 entre cada 10 doenças têm origem aonde? Problemas emocionais também causam doenças físicas. Então, a reforma de saúde nos ajuda a evitar doenças, mas também, se alguma doença porventura vier, a reforma nos ajuda a vencer aquilo, a atravessar aquilo, a suportar aquilo. Então nós temos lutas espirituais e Deus nos concede muitos conselhos para que nós possamos atravessar essas lutas. Então queremos um reavivamento e Deus concede conselhos sobre o que é o reavivamento. E por não estudar esses livros, muitas pessoas confundem reavivamento com êxtase emocional. Porque o que é um verdadeiro reavivamento? Quais são os resultados desse reavivamento? Está aqui, Deus revelou. Com base nos princípios da Bíblia, aqui está sendo aplicado, explicado, detalhado para nós, para a gente entender melhor. Então queremos entender as profecias. Eu não entendo. O Espírito de Profecia vai ajudar a gente a entender. Então, olha quanta coisa. Então vem a idade. Quantos aqui conheciam essa compilação aqui? Conselhos aos idosos. Irmãos, olha para isso que a gente acabou de ver. Deus concedeu conselhos para quantas fases da nossa vida? Todas, todas, todas. Então eu pergunto de novo, qual é a nossa? Desculpa. Não tem. O que mais Deus pode fazer por nós? Me responda. O que mais Ele precisa fazer? Lembra do irmão que falou com a Ellen White para parar de falar essas coisas e falar só sobre o amor de Jesus? Mais nada? Sabe qual foi a resposta dela para ele? Foi essa aqui, ó. O Senhor sabe melhor o que este povo precisa. Deus que sabe o que nós precisamos nesse momento. Não sou eu. Então, vem a última fase da vida. A morte. E aí? Tem algum livro para a morte? Tem? Para a pessoa que morreu ler, enquanto está lá na sepultura? Sabe o que eu quero dizer com isso? Que tudo que Deus tinha para nos oferecer foi oferecido enquanto estávamos vivos. Quando a morte vem, Deus não tem nada mais para fazer por nós. O destino está selado. Então eu pergunto, irmãos, temos estudado esses livros? Temos buscado conhecimento? Existe um texto aqui, eu não vou ler, só vou contar rapidamente. Ellen White teve um sonho. E nesse sonho ela viu o grupo de irmãos da igreja ali, os líderes, angustiados, reunidos, orando, clamando. Ela diz que um dos irmãos estava com o rosto colado no chão, clamando a Deus por respostas. E então ela diz que no sonho, ela se levanta diante de todo mundo, vai até a frente, ela pega a Bíblia, coloca ali no centro do púlpito, e ela coloca em volta da Bíblia os testemunhos. E ela diz assim, estou usando as minhas palavras, para a gente não precisar ler o texto todo, é bem comprido. E ela diz assim, por que vocês estão aí angustiados? As respostas que vocês precisam estão aqui. E ela diz, Deus não vai incidir um raio de luz mais sobre vocês, enquanto não fizerem uso prático da luz que Ele já deu. Isso é forte. Então, muitas vezes estamos buscando em Deus respostas que Ele já deu. E a gente se pergunta, Senhor, por que o Senhor não responde? E Deus responde, filho, porque eu já respondi. Você não busca. Você está negligenciando. Deixa eu adiantar aqui o texto.
onde isso acontece. Aliás, esse aqui é um ponto importante. Ela diz: se vocês tivessem apreciado a luz recebida, teriam evitado prejuízos e provações que vocês consideraram duros e severos. Ore por mim, irmão, estou sendo provado. Às vezes Às vezes é consequência do seu próprio erro e da negligência em buscar o conselho de Deus. Então pessoas negligenciam estudar, dá problema na vida, e ela põe a culpa em Deus. E Deus diz: filho, você está passando por isso porque você não buscou a luz que eu revelei lá atrás. É claro que não são todos os casos, tá, irmãos? Tem pessoas que realmente passam por provações. Um exemplo, Jó. Ok? Então tem casos e casos. Não, nem todos os casos, é uma consequência do seu erro. Existem provações reais também. Então, Ellen White diz no final para aquele grupo, naquele sonho, que existem consequências, que é o entorpecimento da mente, porque negligenciamos a luz. E o resultado, ela diz: e Deus retirará esses testemunhos do povo e o desproverá de forças. Se não estudarmos os livros, Deus vai remover a luz de nós, e nós vamos perder o quê? O poder. E é nesse momento que a gente começa a procurar estímulos artificiais para parecer que tem poder onde não há poder. Olha como isso é sério. Onde a verdade divina for desdenhada, o que vai acontecer com a igreja? Será deixada por Deus em trevas, porque é o que nós escolhemos. Ela diz mais: os testemunhos do Espírito de Deus são dados para dirigir homens à sua palavra, que tem sido negligenciada. Ora, se suas mensagens não são ouvidas, o Espírito Santo é excluído da alma. Isso é perigoso? O Espírito Santo ser excluído da alma? Então nós buscamos o derramamento da chuva serôdia. Mas eu pergunto, qual tem sido a nossa atitude em relação ao derramamento da chuva serôdia? Muitas vezes eu clamo pelo derramamento do Espírito, mas minhas atitudes provam que eu não quero o quê? O Espírito. E eu negligencio a luz de Deus, o Espírito Santo então é retirado. Irmãos, isso é muito sério. E eu não estou falando de oposição. Eu estou falando de simplesmente a gente não ler os escritos. Simplesmente não ler. O último engano de Satanás será tornar sem efeito o testemunho do Espírito de Deus. Ele não pode achar caminho tão fácil para introduzir seus enganos e prender almas em suas mentiras, se as advertências e repreensões e conselhos do Espírito de Deus forem atendidos. Satanás sabe que se ele remover a autoridade do Espírito de profecia do nosso meio, nós ficaremos vulneráveis. Ele sabe muito bem disso. E eu pergunto, o que eu estou fazendo em relação a isso? Rejeitar o profeta, aliás, não é algo novo. É algo novo? Não. Moisés foi rejeitado. Samuel, rejeitado. Jeremias, rejeitado. Quantos profetas sofreram? Jesus falou para o povo de Israel: o que vocês fizeram com os meus profetas? E eles ficaram nervosos com Jesus, né, por falar isso. Não, eu mandei, eu tentei, eu batalhei por vocês, e vocês mataram os meus profetas. Irmãos, hoje nós estamos matando os profetas de Deus também? Porque a gente olha para o povo de Israel e critica aquele povo tão facilmente. Mas às vezes a gente está cometendo os mesmos erros. E estamos matando os profetas de Deus, ignorando os profetas de Deus. Então eu pergunto, estamos estudando esses livros? Estamos estudando? Vocês querem saber qual que é o percentual de leitura do Espírito e Profecia entre os adventistas ao redor do mundo? Segundo a última pesquisa da Associação Geral em 2018, 83% não leem os escritos de Ellen White diariamente. 83%. Será que eu estou nessa estatística? Agora, o profeta ser rejeitado não é nenhuma novidade. E rejeitamos quem o enviou, não foi o profeta. E de que forma que Satanás trabalha? Para impedir que a mensagem do profeta cumpra o seu propósito. Quais são as armas que ele usa, as ferramentas que ele usa para isso? É o que a gente vai ver à tarde. E já lembra uma coisa: alguma dessas ferramentas pode estar sendo usada na minha vida e eu não estou percebendo.
Alguns já me falaram assim, Leandro, tem que falar de Satanás. Fala de Deus só. Esquece Satanás, deixa ele para lá. Fala só de Jesus, só de Deus. Um dos grandes fatores para a derrota numa guerra, sabe qual é? Ignorar o inimigo. Ignorar suas ações, suas estratégias. E a irmã White escreve um capítulo só sobre isso, em que ela foi em visão a uma reunião de Satanás e seus anjos, em que ele falava das estratégias, o que a gente vai usar, o que a gente vai fazer. Então precisamos conhecer o nosso inimigo e como ele age. E amanhã nós vamos tratar um pouco a respeito disso. Que Deus nos ajude. Que possamos buscar esse conhecimento. E por meio dessas ferramentas, é como o Diogo falou ontem e tem falado nesses dias sobre a questão da semente, da nutrição. A semente ela cresce não por si mesma, mas ela cresce porque ela recebe nutrição de Deus. A Bíblia é a nutrição de Deus para nós. Espírito de profecia, nutrição de Deus para nós. Isso é o sol, é o orvalho, é a chuva para fazer a semente brotar e dar frutos. Temos feito uso do que Deus deu como nutrição para nós? Mas Leandro, aqui é todo mundo conservador, aqui é todo mundo... Eu faço a pergunta do mesmo jeito. Porque se não buscarmos esse conhecimento, porque esse conhecimento não nos leva a ações corretas, só. Esse conhecimento nos leva a intenções corretas, a um espírito correto. Concorda? Então eu posso ler alguma coisa ou outra e ter as minhas ações corretas sem ter o espírito correto. Então, em nome de Jesus, irmãos, leiam esses livros, leiam, estudem a Bíblia, examinem, estudem os escritos de Ellen White profundamente, e vocês vão ver que, eu não sei se é só comigo que acontece, mas vocês vão ver que vocês, como eu, têm muito mais defeitos do que a gente pensa. É só comigo que acontece isso quando eu estudo esses livros? Eu começo a descobrir um monte de coisa que eu tenho que eu nem sabia. E essa é a intenção de Deus. Abrir os nossos olhos para reconhecermos a nossa dependência dEle.